Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E as considerações de hoje é sobre o filme A Escavação, disponível na Netflix. Quero conversar com vocês a respeito de um filme histórico muito interessante e eu quero pontuar as minhas observações, mas para tudo. Galera, já se inscreveu aqui no canal? Galera, vocês estão assistindo? Já bateu vídeos aqui com 10 mil visualizações, ainda não chegamos a 1000 inscritos, já tem um vídeo aqui de 10 mil visualizações, então eu conto com a força de vocês, com o apoio de vocês, para se inscrever, ativar o sininho, para não perder a notificação de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada à participação de todos vocês e fiquem até o final para vocês conhecerem o filme A Escavação. A Escavação conta a história de um arqueólogo. Esse arqueólogo acaba aceitando um desafio muito grande, mais ou menos pelo período de 1938, e é um período muito interessante porque estamos enfrentando um período de guerra, um período de início, próximo a estourar a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história que vai ter uma referência histórica interessantíssima, além da situação do próprio personagem principal. O casal, Edith e Frank, acabam tendo uma certa suspeita quando eles compram esse terreno num lugar bem tranquilo da Inglaterra. Logo após a morte de Frank, passa mais ou menos algum período e Edith acaba continuando. Edith tinha uma certa sensação de que precisava escavar aqueles grandes montes que estavam presentes no seu terreno, que poderia descobrir alguma coisa. Então ela tinha uma grande sensação que fazia com que ela se motivasse a seguir, e essa sensação de Edith de tentar descobrir o que poderia estar presente ali motivou ela a ir até o final para descobrir essa grandiosidade do que estaria para ser descoberto logo em seguida. Então, alguns anos depois, após a morte do Frank, ainda com influência dos relatos sobre as suspeitas do que poderia estar presente nesse terreno no sul da Inglaterra, ela acabou seguindo em frente para poder descobrir, muito influenciada pelos relatos que já existiam pela região sobre o terreno onde ela viveu com seu marido. E com todo esse seu foco, Edith entra em contato com um arqueólogo autodidata para poder fazer essa escavação. O seu nome é Basil Brown, que continuou o seu processo de escavação, fazendo toda essa técnica totalmente influenciada pelos seus grandes estudos, autodidato. Então ele acabou sempre tendo uma influência muito grande, como é retratado no filme, pelas influências muito grandes em relação ao seu pai. Então Basil Brown foi um dos pioneiros, junto com a Edith, a conseguir descobrir esse período, todas essas descobertas, mais ou menos pelo período anglo-saxão. A primeira descoberta veio então pelo arqueólogo amador, e foi um pequeno monte onde ele descobriu artefatos valiosíssimos e que demonstrava que ainda muita coisa seria descoberta se a escavação conseguisse seguir em frente. Nessa escavação foi descoberto 3 túmulos, que eram uma certa indicação de que algo maior poderia aparecer, em ser descoberto. E isso muito influenciado também por esse arqueólogo amador, porque toda essa escavação só foi possível, toda essa descoberta, por conta não só pela Edith em dar esse primeiro passo, mas por todo o trajeto, por todo o trabalho executado por trás por esse primeiro passo, que era o Basil Brown. Porém, a maior descoberta veio em 1939. Eles retomaram toda essa escavação porque agora a magnitude seria muito maior. O arqueólogo agora se deparou com um navio muito maior. Era um navio longo que poderia ser considerado com mais de 25 metros de comprimento, que se tratava de uma embarcação anglo-saxã. As suspeitas, como é retratado também no filme, é que poderia ser algo viking, só que não. Foi uma descoberta muito maior e muito mais antiga. E tudo isso sempre foi uma suspeita vinda pelo Basil Brown. Já a descoberta do barco já era algo significativo e de grande modelo histórico, vamos colocar assim. Já o barco de 25 metros de comprimento era algo realmente gigantesco. Porém, algo tinha além. Existia também um tesouro escondido dentro desse barco que fez com que tudo aumentasse. Toda a estrutura por trás, a equipe aumentou, porque agora estávamos falando de um período anglo-saxão com joias, com tesouros, com algo realmente
memorável. Era um navio de colunas de madeira que guardavam 263 artefatos, alguns deles com armas, velas, broches e um impressionante capacete da época, que foram considerados raros. Toda aquela descoberta. Sendo que toda essa escavação teve um ponto muito interessante, porque não era simplesmente uma grande escavação que iria descobrir artefatos muito antigos, 263 artefatos de um período anglo-saxão, porém ainda estava passando toda essa história por trás, mas tudo isso sendo retratado num período de Segunda Guerra que estava prestes a estourar. E o mais bonito de tudo isso é que a Edith doou tudo que ela descobriu como uma doação, como uma forma de demonstrar o seu patriotismo. Tudo isso durante um confronto diplomático. Esse filme, A Escavação, eu realmente me surpreendi. Eu vou confessar pra vocês que foi um filme que o que me motivou em assistir, não em si pelo título, pela história, porque eu não tinha a mínima ideia do que seria tratado ali, simplesmente pelo nome A Escavação, então eu não fui enganada. O filme realmente fala sobre escavação e o que acontece? Só tem escavação. Mas é algo interessantíssimo porque existe um desenvolvimento de perfis psicológicos muito bons. Além do Basil Brown, que é o personagem que tem todo esse pontapé pro início dessa escavação, junto com a aposta de Edith, que tinha como esse interesse em tentar descobrir se aquele terreno realmente poderia ter esse tesouro, e realmente tinha. Foi um filme muito bonito, porque o personagem principal é o Voldemort. Então eu tive o maior interesse de assistir, principalmente pelo ator envolvido. E a história acabou se moldando de uma maneira interessantíssima, tendo um aprofundamento da personalidade da Edith, demonstrando o porquê da morte do Frank, o porquê de todo esse envolvimento amoroso. Então é tudo muito sutil, muito romântico, da demonstração desses personagens. Até mesmo eles conseguiram dar importância aos personagens que estavam presentes só depois da escavação. Então cada personagem teve o seu papel, principalmente a Edith junto ao seu irmão, que depois teria um papel muito importante, filho. Até mesmo o Frank teve um papel muito importante na influência dela em descobrir o que poderia ter naquele terreno pelos relatos, pelas teorias que as pessoas tinham como suposição que aquele terreno guardava algo realmente memorável, e realmente guardava. Cada um teve uma participação, cada um teve um amadurecimento de seres humanos ali presentes. O filme é baseado em fatos reais e no final tem toda uma demonstração sobre o Basil Brown, e que na verdade ele acabou não recebendo essa demonstração de importância com tudo aquilo que aconteceu, e só mais à frente ele acabou sendo reconhecido como papel importantíssimo nessa descoberta desse grande navio, com a descoberta desses 263 artefatos envolvidos aí. Realmente é uma história muito bonita, diferente, porque não é nada de ação, não é nada referente a romance, não tem casalzinho, até tem um certo romance aí, mas não é o que da história. Mas é uma história muito delicada, muito gostosa de se assistir, que não te afeta. É um filme que te faz se sentir bem assistindo até o final, você não se sente mal em assistir, te dá uma certa sensação de superação, de esforço e de garra do início até o final, principalmente pelo Basil Brown. E Edith tem um amadurecimento de um perfil psicológico, até mesmo por alguns pontos que envolveram ela em toda essa trajetória. Então teve uma transição muito interessante, uma modificação mental por trás de toda a sua família. Uma direção de arte interessantíssima, com uma fotografia muito bonita, com uma trilha sonora delicada, suave, cenas muito bonitas que vale muito vocês conferirem esse filme, A Escavação, pela Netflix. Galera, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Não se esqueça de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder a notificação de vídeos novos aqui no canal. Galera, muito obrigada, fico muito feliz e eu realmente indico vocês assistirem A Escavação. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.